Olá, aluna, boa noite, como está? Bem-vindo à nossa aula de princípios de eletricidade e magnetismo. Nosso semestre está acabando. Sabe quando eu tô falando isso para você? Acho que já é a segunda aula que eu estou falando, né? Falei semana passada, estou falando hoje de novo para lembrar você que está chegando no fim e que você precisa estudar lá desde o comecinho de novo. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficou muito certa, algum exercício não ficou lá, já tem que vir falar logo, professora, porque daqui a pouco o nosso semestre está acabando. E então é importante aí que se você tiver alguma dúvida, não fique com ela, tá bom? A gente está estudando circuitos elétricos. Começamos lá com um circuito bem simples. Agora não vou mais falar do que a gente começou desde o começo da disciplina, não. Vou parar ali nos circuitos elétricos e vir para cá. A gente começou entendendo que é um circuito elétrico simples, que ele era composto por uma fonte, um resistor e que tinha e a gente entende o que era corrente elétrica, como que era corrente elétrica e o de um circuito. Ótimo. Depois a gente entendeu o que era um resistor. Entendemos qual eram os seus componentes, como calcular a resistência do resistor, qual a unidade do sistema internacional em que media. Depois de tudo isso, como arrumar a câmera, nem é sistemática com as coisas, não tinha. Entendeu como que em um circuito os resistores eles podiam estar associados, ora em série, ora em paralelo, ou ora em um conjunto de série em paralelo que a gente teria que avaliar ali e entender como melhor poderia ser calculada a resistência equivalente. Na aula passada, e a gente começou a trabalhar aí com circuitos mais simples, né? Na aula passada, a gente falou sobre avaliar um circuito elétrico através da lei das malhas. E aí a gente viu que um circuito ele tinha três componentes básicos que a gente chamou de nó, ramo e malha. E verificamos como que se dava essa análise do circuito elétrico ou cálculo do circuito elétrico através da lei das malhas, aplicada ali para nós a lei de Kirchhoff, né? Em que ele falava que a tensão de todos os componentes atuantes ali no circuito elétrico somando deveriam ser zero, a tensão resultante. E aí a gente começou a entender geradores que na prática, os geradores reais, nós não temos toda a atenção fornecida como a atenção utilizada. E aí, a gente tem uma perda nesse sistema que nós chamamos de resistência interna, devido ao próprio gerador. Dessa forma, a gente tem que levar em consideração nessa lei de Kirchhoff da somatória das tensões no interior do nosso circuito ser igual a zero, tá? E então a gente começou a aplicar, a analisar esses circuitos através da lei das malhas. Hoje a gente vai dar continuidade nisso e trabalhar com a lei dos nós. A gente está trabalhando na unidade 3, seção 3. Então, seção 3.3 do seu livro didático, e a gente vai entender qual é essa regra ou o que diz a lei dos nós para a gente para avaliar um circuito elétrico. E hoje, a nossa aula de hoje ela é muito importante porque, de uma maneira geral, a gente vai ter que aplicar todos os conceitos que a gente viu até agora relacionados a circuito elétrico. Eu vou ter que, além de compreender o que é essa lei de Kirchhoff dos nós agora, não das malhas, a gente vai precisar aplicar a lei das malhas, a gente vai precisar aplicar a relação da associação dos resistores, do cálculo de tensão, de corrente, de resistência, avaliando ali também o nosso circuito elétrico e obtendo a resistência equivalente. Então, hoje vai resumir tudo que a gente vem estudando nessas últimas aulas para a compreensão dessa análise dos circuitos. E a gente vai trabalhar aí com circuitos elétricos relativamente simples, tá? Então, vamos começar falando sobre a lei de Kirchhoff dos nós. Deixa eu só dar uma olhada aqui que a gente tem algumas perguntas. Oi, Arminda, boa noite. Fábio, boa noite. Oi, Fátima, boa noite. André Pestana, boa noite. Léo, boa noite. Peraí, Léo, peraí. Oi, professora.
Léo, eu ainda não tô sabendo, hein? Não tô sabendo. Ela tá falando aqui em relação ao término da nossa aula e de quando será a prova de vocês. Eu não tô sabendo. Não foi passado nada para nós ainda, mas semana que vem eu conto. Ou a gente tem aula hoje, sexta e sábado, certo? É o mesmo, vamos lá de novo, é o mesmo conteúdo, vocês já estão cansados de saber disso, né? Então eu vou me informar quanto a isso. Se você não souber até lá, eu me informo e tento te falar. Não estou sabendo, não foi passado nada para a gente ainda. Se você descobrir alguma coisa também, me conta, tá bom? Vamos começar então essa nossa análise através da lei de Kirchhoff dos nós. Vou dividir a minha tela aqui com vocês para vocês irem acompanhando o conceito. Pera, que eu esqueci de uma coisa muito importante. Estou voltando, voltei aqui. Lápis, lapiseira, caneta não, porque a caneta se errar tem que rabiscar. Vocês têm Rorex? Ai, tem que esperar secar. Então, lápis ou lapiseira, borracha, folhas aí e máquina de calcular. Que a gente vai fazer alguns exercícios hoje também, tá? Então vai lá buscar. Oi, Michel, boa noite. Boa noite, Edmário, né? Olha a professora com os problemas dos nomes de novo. Tá chegando no fim de semestre e a professora ainda tem problema do nome. Vai acostumando. Se semestre que vem a gente se encontrar em alguma disciplina aí, vocês já vão saber que os nomes para mim já é meio complicado, né? Eu vou entendendo os nomes só lá no final do semestre, então vocês têm paciência, gente, tem paciência, professora. Pegou? Tô enrolando aí para você pegar o lápis, caderno, papel, caneta não, caneta estraga se você, ó, até travou, destravou. Caneta, né? Então, lápis, lapiseira, tá, pegou. Então vamos lá ver a teoria. Agora sim, vou partilhar minha tela com vocês e vamos começar a analisar a lei de Kirchhoff dos nós. A lei de Kirchhoff dos nós, em algum momento das aulas que nós vimos por aí, que eu já não vou lembrar para vocês qual é, mas a gente falou sobre essa relação de que uma corrente ela pode ser bifurcar ou trifurcar, ou seja, dividir, vir de um fio apenas e depois ir dividindo para outros fios. Então, falou sobre isso, mas nós não demos os nomes às coisas, que essa é a descrição, então, da lei de Kirchhoff dos nós. Vamos pela teoria, o que a teoria diz para nós conceitualmente? Então, a lei de Kirchhoff dos nós é uma constatação de que o fluxo de
elétrons em uma corrente elétrica se conserva ao longo do condutor. Isso porque a gente está falando que a corrente elétrica ela é constante. Lembra quando a gente falou sobre corrente elétrica? Isso significa que ela não se perdia no espaço e nem obtia mais. Permanecia sempre o mesmo valor, porque a quantidade de elétrons é o mesmo. Não há possibilidade numa corrente elétrica no material condutor eu perder elétrons ou eu ganhar elétrons. O valor dele será do início ao fim é o mesmo. Por isso que a gente fala que a corrente elétrica ela se conserva ao longo do condutor. E quando uma corrente elétrica encontra um nó em um circuito elétrico, ela deve se dividir de alguma forma. E a gente vai entender como é essa divisão dessa corrente elétrica. Então, vamos supor aí, como apresenta esse desenho para nós na sua direita, que um fio elétrico é percorrido por uma corrente elétrica e termine em um nó A, de onde partem dois fios que contêm as correntes I1 e I2. É exatamente o que está falando aqui, né? Lembra que a gente disse do nó? O nó ele precisa ter pelo menos 3 componentes. Duas componentes não é nó, uma componente não é nó, 3 é, 4 é, então 3 para cima eu tenho um nó. Esse nó A aqui, ele tem essa componente I, a componente I2 e a componente I1 aqui. Esses três pedaços, ou essas três partes do fio. Ótimo, então esse nó, ele tem a junção de 3 partes ou de 3 elementos, aí ele é considerado como nó. E ele está falando que essa corrente está vindo nesse fio inicial, e essa corrente I, a partir desse nó A, se divide em duas, porque eu tenho 2 fios aí de localização. E pela lei de Kirchhoff dos nós, nós temos então que a corrente I do início, antes do nó, ela será igual à somatória das correntes depois do nó, porque ela é conservada pela lei da conservação da corrente elétrica. Então, o que eu tinha, vou mudar a cor aqui para a gente rabiscar. Então, tá aqui, ó. Esse ponto é um ponto de secção, certo? Era para fazer um risco só, mas vocês sabem que eu não tenho destreza na mão. Então, o que eu tenho antes, eu tenho que ter exatamente depois, porque a corrente é conservada. Então, a corrente anterior ela vai apresentar o mesmo valor do posterior, só que agora o posterior está escrita por duas partes dessa corrente total. I1 e I2, tá? Para os casos mais gerais, em que um nó é um ponto de união de diversos fios, a soma das correntes que entra no nó deve ser igual à soma das correntes que partem do nó. Nesse exemplo que a gente está falando, nós temos apenas uma corrente entrando no nó e 2 saindo do nó. Mas eu posso ter situações em que eu tenha 5 correntes entrando no nó e 2 saindo, ou ou qualquer outra relação entre elas. E a gente tem que entender, tudo que acontece antes do nó tem que acontecer depois do nó. Não importa em quantas correntes está dividida, mas o valor total do início da corrente elétrica tem que ser igual ao valor total do final da corrente elétrica. E assim, a definição da lei de Kirchhoff dos nós, ela é dada por em qualquer junção, ou seja, o ponto de ramificação em um circuito onde a corrente pode se dividir, a soma das correntes que chegam na junção deve ser igual à soma das correntes que saem da junção. Bora fazer um exercício sobre isso? Vamos lá do jeito que a gente já está acostumado. Eu leio o exercício com vocês e dou um tempinho para vocês irem fazendo e vocês vão dividindo aí comigo conforme vocês vão tendo dúvida ou chegando no resultado, tá? Então, a gente vai fazer um exercício sobre corrente elétrica em um nó do circuito. E diz o seguinte o nosso exercício. O engenheiro precisa descobrir as correntes elétricas que atravessam um nó de circuito complexo, como mostrado aí abaixo, o nó A de referência para a gente. Inserindo o amperímetro nas posições adequadas, ele descobre os valores para a corrente 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que nós temos 7 correntes. Então, devido à construção dessa máquina, não foi possível utilizar o amperímetro para descobrir o valor da corrente 7. Qual é o valor que ela apresenta? Vai, é com vocês. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou dando uma olhada em umas perguntas que tem aqui, ou que vocês foram escrevendo, e vai me perguntando qualquer coisa aí, eu espero vocês me mandarem a resposta também, tá bom?
Léo, combinado. Então, na quarta que vem, você me lembra dessa pergunta, tá? Se caso eu esquecer, eu já vou estar sabendo, aí eu te conto, tá? Não esquece de me perguntar, porque com certeza eu vou esquecer de te contar. Mesmo eu indo atrás desse questionamento, eu vou esquecer de te contar. Me lembra de falar para você. Isso aí, André. Então, chegando na sua casa, você vai lá. O André tá falando aqui, tá no ônibus, voltando para casa e tá assistindo a aula. Olha aí. Então, chegando lá, você vai no seu livro texto da disciplina, seção 3.3, faz todos os exemplos e exercícios de lá, tá bom? George, meu nome é Catiele. Pode chamar de Cati. É melhor, porque Catiele é muito grande, né? Eu vou ficar em silêncio rapidinho, porque a Juliana mandou uma pergunta e eu preciso ler ela aqui, tá? Mas vai fazendo exercício aí. Anônimo, quem é o anônimo que está falando comigo? Tá correto, 0,03 ampere. Vou ler a pergunta da Juliana, tá? Oi, Juliana, qual que é esse exercício? Eu precisaria dar uma olhada na figura. Ah, vocês estão muito rápidos, gente. Ô, Vinícius, tá faltando. Isso, Vinícius, é isso mesmo, 0,03 ampere. Vocês estão muito rápidos, eu estou muito orgulhosa. Vocês estão com tudo hoje. Precisava dar uma olhada, a Juliana de novo, precisava dar uma olhada na figura. Calcule qual seria a leitura do voltímetro. Ele está querendo saber qual que é a tensão aí, né? E quais são os parâmetros que ele deu também, não veio falando. Vocês estão muito bons, gente. Vamos resolver esse exercício então, porque vocês estão tinindo e tem mais um seguido desse para vocês fazerem também. Então vamos lá. Pela lei de Kirchhoff dos nós, a somatória das correntes aí tem que ser igual a zero, certo? Ou tudo que eu tenho no início eu tenho no fim. Então é como se eu tivesse, era para ser reto. Olha, a professora não consegue fazer reto. Aqui, um ponto de secção. Então, todo o valor, a corrente total que eu tenho desse lado, tem que ser igual à corrente total que eu tenho desse lado. Não importa que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4, mas o valor total de corrente da somatória das correntes desse lado tem que ser igual ao valor da somatória das correntes desse lado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, qual é a corrente total do lado de cá? Somar os valores de 1, e 2 e 3. Feito isso, eu preciso saber, então, quais são as correntes conhecidas do outro lado, que é a I4, a I5 e a I6. Tá aí. Então, está faltando saber só quem é I7. Eu sei que essa quantidade de corrente menos essa quantidade de corrente vai dar para a gente o valor de I7. Então, tá aí. A corrente no fio 7, aí a corrente elétrica 7, ela apresenta o valor de 0,03 ampere. Muito bem, galera, deixa eu dar uma olhada. Edmário, dá uma olhada, é 0,03, hein? Alguma coisa aí de conversão tá faltando. Ah, Lincoln é o anônimo, tá como anônimo aqui. As mensagens, George, as mensagens dos demais alunos não aparecem para você porque a gente está sem tutor hoje. E aí, para aparecer para você, provavelmente eu teria que publicar. E aí eu não estou conseguindo publicar todas elas, porque são muitas. Vamos fazer outro exercício aqui. As correntes elétricas agora que atravessam um circuito. Esse aqui ele é um pouquinho mais complicado que o outro, porque você vai precisar aplicar tudo que a gente já viu até agora, tá bom? Mas vai com calma e a gente vai resolvendo juntos também depois. Então, diz o seguinte:
Um circuito elétrico simples é alimentado por uma fonte de tensão aproximadamente ideal de 10 volts e possui resistores em paralelo, conforme a figura mostra para a gente aí abaixo, em que as resistências elétricas de cada um deles vale 20 ohms para o resistor 1 e 40 ohms para o resistor 2. Analise as correntes elétricas que atravessam o circuito utilizando as leis de Kirchhoff, tanto as leis de Kirchhoff para as malhas, quanto a lei de Kirchhoff para os nós. Vai, é com vocês aí agora. Esse é um pouquinho mais chatinho do que o outro era bem fácil mesmo, né? Mas aí a gente precisa começar trabalhando com a lei de Kirchhoff para os nós, olhando tanto o nó C quanto o nó B, e depois a gente trabalhar com a lei de Kirchhoff para as malhas. Vão fazendo aí, que eu tô aqui. Paragominas. Nossa, deve ser muito bonito aí. Pessoal, eu tô por aqui, tá? Eu só tô olhando o nosso chat. Eu vou tentar ir publicando as mensagens também para vocês irem vendo. Enquanto vocês estão fazendo, e qualquer coisa vai me perguntando, que eu tô por aqui. Ô, Juliana, qual que é esse exercício? Tá no livro da gente? Ah, entendi, Edmário, tá explicado. É igualzinho. O Edmário tá falando que às vezes o teclado dá uma erradinha, e dá mesmo, igual no celular, né? Que aqueles corretor gosta de boicotar a gente. Eu entendi, eu sei do que você tá falando, eu sei do que você tá falando. É você, Lincoln, que tá falando para eu falar da atividade discursiva? Então, se não for você, quem é o anônimo que tá falando comigo? É o seguinte, eu não tenho acesso à atividade discursiva de vocês, eu não sei do que está sendo falado, tá? Então, eu não posso te ajudar com isso, mas pergunta para o seu tutor do Polo, que ele vai ajudar você melhor nisso do que eu. Juliana, eu estou sem o livro aqui. Me lembra, eu vou trazer esse exercício no começo da próxima aula e a gente faz aqui no quadro, tá? Então, me lembra, quando começar a aula que vem, para a gente fazer esse exercício que você está com dúvida. E eu começo o exercício com o exercício antes da gente falar do tema da nossa aula, tá? Não esquece de me lembrar, por favor, porque vocês já viram que a professora tem a cabeça meio esquecida. E eu vou esquecer. 0,7, já temos uma resposta? É isso mesmo, quem respondeu 0,75 ampere está corretíssimo. Muito bem. Vou esperar mais um pouquinho para a gente resolver já já. Anderson, isso aí, 0,75 amperes. Vocês estão muito bons, gente. Vocês estão muito bons, vocês estão me deixando orgulhosíssima. E vocês estão muito rápido também. Tô gostando disso. Ô, George, tá aparecendo para você agora o que a galera tem escrito? Eu tô publicando aqui. Isso aí, galera. Arminda, isso, anônimo, ok. Mais um minutinho eu resolvo com vocês.
Maravilha, George. Justo, André. Vamos lá, então, resolver esse exercício. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é verificar onde tem nó nesse circuito. Vamos entender o seguinte, tá? A gente está tratando desse circuito específico, mas essa regrinha que a gente está aplicando pode ser para qualquer exercício. Então, para qualquer situação, para qualquer descrição de circuitos, a regrinha é a mesma, tá bom? A primeira coisa que vocês vão fazer é analisar os pontos em que há os nós para aplicar a lei dos nós. Então, a gente verifica que nesse circuito eu tenho só 2 nós. Eu poderia ter circuitos com mais nós, tá? Mas aqui eu tenho só 2, o nó B e o nó C. Primeira coisa, eu vou avaliar o nó B. Ou então, vamos avaliar o nó C por conta do sentido da corrente, né? Então, a corrente, ela tá vindo nesse sentido em um fio apenas. Chegou no nó C, ela se divide em dois fios, em 2 componentes. Então, essa corrente total antes do nó, ela será a soma dessas correntes depois do nó. Então, a gente pode falar que a corrente total I é igual à corrente I1 mais a corrente I2. Quando a gente vem aqui, chega no nó B, tanto pela corrente 1, pela corrente 2, nós temos agora a junção em uma única corrente que a gente está chamando de I. Então, a gente tem aí por referência a corrente I1 mais I2 igual agora a I. Isso é interessante para a gente entender que tudo que vai e volta, ó, a corrente, ela veio em um único componente, se dividiu em 2, viu? Nesse ponto, ela se uniu em uma novamente. Então, para cada nó, uma equação ela pode ser construída relacionando todas as correntes que saem ou que entram nesse circuito. Entretanto, as duas equações que nós descrevemos, tanto para o nó C quanto para o nó B, trazem a mesma informação matemática, só que, e por conta disso, a gente pode usar apenas uma delas, justamente porque a gente tem a corrente total, a corrente no fio 1 e na corrente no fio 2. Elas são exatamente iguais, só descritas de maneira diferente em relação à posição dos nós que estão especificados. Então, dessa forma aí, nós temos essa descrição que com essas duas equações, uma para cada nó, eu posso usar uma só, já que elas têm o mesmo significado. Qualquer uma que eu escolher para utilizar vai ser correta. Apliquei a lei dos nós de Kirchhoff, eu vou aplicar a lei das malhas agora. E a lei das malhas, ela fala que as tensões atuantes em todo esse meu circuito deve ser igual a zero. A somatória dessas tensões deve ser igual a zero. E aí a gente tem a obtenção de duas malhas, né? Nós temos a malha em relação ao resistor 1 e a malha em relação ao resistor 2. E aí a gente tem essa descrição dessa malha e também essa descrição dessa malha. Assim, eu vou calcular o aplicar a lei das malhas tanto para a malha 1 quanto para a malha 2. Feito isso, analisando ou utilizando todas as leis de Kirchhoff, a lei dos nós e a lei das malhas para cada uma das malhas, eu tenho esse conjunto de equações que vão me auxiliar na resolução desse problema. Com esse conjunto de equações, eu tenho os valores descritos que ele deu para nós, tanto a tensão quanto as resistências em 1 e em 2. Então, com esses valores, eu consigo descobrir quem é para nós a corrente em 1, quem é para nós a corrente em 2, e também com relação dos valores da corrente em 1 e da corrente em 2, eu posso dizer, eu posso descrever quem é a corrente total, que é a somatória dessas correntes. Então, a corrente total, ela é dada em 0,75 ampere, a corrente em 1, 0,5 ampere e a corrente em 2, 0,5 ampere. Aqui a gente vê que a tensão,
tanto em um quanto em dois, pela relação ou pela compreensão da lei de Kirchhoff das malhas, ela é a mesma. O que vai mudar para nós é o valor aí das resistências, por isso as correntes elas são variantes aplicando essas leis. Note que o mais importante para a gente e a física, né, do processo, ela está descrita nessa relação aqui, ó, nesse conjunto de equações, justamente para a gente entender como que é calculado esse circuito. E esse processo de cálculo que vocês fizeram para esse exercício, ele é exatamente o mesmo para qualquer outra abordagem de circuito elétrico. A primeira coisa que você tem que fazer, esses são circuitos elétricos simples, mas para qualquer um mais simples ou mais complexos, é avaliar de uma maneira geral quem é o nó desse meu circuito, ou quais são os nós desse meu circuito elétrico. Avaliando essa relação dos nós, aí você vai aplicar as leis de Kirchhoff, são duas. A lei de Kirchhoff inicial seria em relação às malhas e depois em relação aos nós. Mas como a gente está avaliando ali os nós, a gente aplica a lei de Kirchhoff dos nós, entende como é essa relação da corrente elétrica, para saber qual é a relação da corrente elétrica total de um único fio que depois se divide para os outros fios. Então, qual é a corrente que eu tinha antes do nó e qual é a corrente que eu tenho depois do nó? Como ela está distribuída, porque os valores dela são a mesma, já que a corrente elétrica é conservada. Feito isso, avaliei qual é a relação da corrente elétrica antes e depois do nó, pelos seus componentes, eu preciso aplicar a lei das malhas, entender quantas e quais são essas malhas para verificar ali qual é a minha corrente elétrica em cada um dessas regiões distintas. Importante, quando a gente quer saber qual é a corrente elétrica que passa em cada uma delas, eu não posso calcular resistência equivalente. Porque se eu calcular resistência equivalente, eu vou ter um circuito simples. E aí eu vou ter uma corrente elétrica total ali atuando. E eu não quero saber isso, eu quero saber qual é a corrente elétrica atuando em cada uma dessas componentes, que foi dividida a minha corrente. Eu não posso, nesse caso, calcular quem é para nós a resistência equivalente. Tá? Então, é importante você ter essa relação do que o exercício te pede. Se o exercício está pedindo quem é a tensão, quem é a corrente total do circuito, ou quem é a resistência equivalente, ótimo, vai para a lei das malhas direto, aplica, calcula a resistência equivalente. Se ele está querendo a tensão em cada um dos resistores, você vai e trabalha com isso. Se não, se ele está querendo a corrente elétrica em cada ponto desse circuito elétrico, você não pode calcular resistência equivalente. Você tem que avaliar as componentes separadamente desse circuito. A parte mais complexa que eu digo de qualquer exercício, qualquer um, em qualquer área do conhecimento, é a interpretação do exercício. Às vezes a gente sai que nem louco, resolvendo o exercício, sem muito prestar atenção no que ele está falando. Ah, eu estou vendo aqui esse circuito, ó, igual esse circuito de hoje, a gente já trabalhou com ele na semana passada, que a gente calculou a resistência equivalente, depois a gente calculou qual era a corrente total, e a tensão, tanto no resistor 1 quanto no resistor 2. Aí você olha esse exercício e fala, ah, vou calcular a tensão. Qual que é a tensão em cada um desses resistores? Mas não é isso que o exercício quer. Calculando a tensão equivalente, você já teria não acertado esse exercício. Então, dá uma olhada sempre, interprete corretamente esse exercício, para que ele possa mostrar, ou para que você possa entender o que realmente o exercício está pedindo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cláudio Onir, sobre as suas dúvidas, vou dar a mesma orientação. Fala com o seu tutor do polo, tá? Ele vai saber te informar melhor que eu. Eu não sei te explicar isso que você está me perguntando em relação à prova de vocês, tá? Oi, Carlos, boa noite. Ah, Juliana, eu sei qual que é o que você está falando, eu acho. Você disse que é parecido com esse, só que tem só que tem 3 resistores em paralelos, né? O que você vai fazer primeiro é calcular a resistência equivalente desses 3 resistores em paralelo, aí você vai transformar num circuito simples, se for esse que eu estou pensando, e você vai calcular a tensão que é pedido nesse exercício, tá? Deixa eu publicar aqui, publicar e publicar.
Pronto. Então, é assim, essa relação aí dos circuitos, mas isso a gente está falando para a lei de Kirchhoff das malhas. Você tem que calcular primeiro a resistência equivalente, tá? Se é esse o exercício que eu estou pensando, mas mesmo assim me cobra para a gente ver ele juntos no começo da aula que vem. Vamos continuar nossas análises agora falando de geradores reais e entendendo como esse cálculo da lei de Kirchhoff dos nós e da análise geral desses circuitos, lei das malhas e tudo mais, se aplica nessa situação. Vamos lá? Espera aí que eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí a gente pode trabalhar, então, entender a relação dos geradores reais. E aí a gente viu na aula passada que os geradores reais, eles oferecem alguma resistência à passagem de corrente elétrica e que pode ser modelado em termos de uma resistência interna, que essa resistência interna é como se ela roubasse um tanto dessa tensão, que é a relação das perdas que nós temos aí no nosso circuito. A tensão fornecida por um gerador real para um circuito elétrico ao qual se encontra ligado depende da corrente elétrica que ele fornece ao circuito. Então, a tensão total desse circuito, ele está relacionado a essa força eletromotriz do gerador menos a resistência interna vezes a corrente, que é essa tensão que ele rouba aí, que é aquela tensão perdida ou a tensão dissipada pelo meu circuito, o quanto ela é perdida, e é a chamada equação de gerador, essa descrita para nós. Então, considerando um gerador específico, ele terá os valores constantes da força eletromotriz e da resistência interna, uma vez que se tratam das especificações do próprio equipamento indicadas pelo fornecedor. Isso é importante a gente falar, porque cada equipamento vai trazer qual é a sua força eletromotriz ou qual é a resistência, qual é a perda que ele terá para o meio aí desse equipamento, tá? E por outro lado, serão variáveis a tensão e a corrente, pois dependerão do circuito ao qual a fonte real será ligada. Assim, a equação do gerador, ela pode ser estudada como a tensão fornecida no circuito em função da corrente elétrica, ou descrita dessa forma, que essa tensão é a relação da resistência interna com a corrente elétrica, ou seja, a tensão que esse gerador absorve para o seu funcionamento aí do circuito elétrico, mais a força eletromotriz que é descrita para nós como a tensão. O gráfico dessa função será uma reta cujo coeficiente linear é justamente a força eletromotriz e o coeficiente angular para nós é essa resistência interna. E na descrição gráfica, esse coeficiente angular ele é negativo. Por isso, essa reta para nós ela é dada decrescente, não é uma função linear crescente, é uma função linear decrescente, justamente porque essa resistência, que é o coeficiente angular, apresenta valor negativo. Então, nós temos um gráfico aí de tensão pela corrente, e agora essa reta que descreve esse gráfico dessa função, ela é dada para nós com essa característica. E para uma corrente nula, a resistência interna do gerador real não tem efeito algum e a tensão fornecida por esse gerador é igual à força eletromotriz. Isso ocorre quando a resistência elétrica equivalente do circuito é muito grande, quando comparada à resistência interna do gerador. Para esses casos em que a corrente elétrica ela é nula, nós temos que a tensão é igual à força eletromotriz. Já por outro lado, se temos uma corrente máxima capaz de atravessar o gerador, que só ocorre se as duas extremidades forem ligadas em curto-circuito, com uma outra, ou seja, com uma resistência desprezível se comparada à resistência interna do gerador. Nesse caso, nós temos que a tensão ela é igual a zero, e quando a tensão é igual a zero, essa força eletromotriz vai ser igual à resistência interna vezes a corrente que é dissipada por esse gerador. Vamos ver juntos aí um exemplo de um gerador real, e aí vocês vão trabalhar com ele. É um exercício bem fácil de fazer, mas vai precisar ser realizado ou ser construído um gráfico dessa função, tá? Então, o gerador real possui as seguintes especificações fornecidas pelo fabricante. A força eletromotriz é 3 volts e a resistência interna é 0,1 ohms.
Escreva a equação do gerador real em questão, calcule a tensão máxima e mínima fornecida pelo resistor para os diferentes circuitos elétricos ao qual ele possa ser conectado, além de sua corrente máxima e mínima. E com esses dados, elabore o gráfico das informações solicitadas. Mãos à obra aí, 5 minutos para vocês fazerem. Vou dar uma olhada no que está sendo falado no nosso chat. E vou ficar quieto porque tem algumas coisas aqui que eu preciso ler, o professor não está conseguindo ler e falando ao mesmo tempo, tá bom? Olha, o Adalberto falou uma coisa legal aqui, ó, e me ajuda bastante, o Adalberto, porque eu não sabia. Ele falou no portal do aluno, tem todas essas informações referente à discursiva, à prova, calendário, manual antiplágio. Maravilha de informação, Adalberto. Obrigada. Gilmar, já explico, tá? Vamos fazer esse exemplo aí primeiro, e aí, porque senão a gente vai ficar bem confuso. E aí eu explico sim. Vão fazendo aí, galerinha. Se tiver dúvida, vai perguntando. Vamos aproveitar realmente para vocês irem fazendo os exercícios. Já, Mia. É Mia o seu nome? É assim que fala? Mia? Ou é Maia? Como é que você vai me responder, né? Tenta aí me responder. Aproveita que você chegou nessa resposta e vai construindo o gráfico, porque aí eu mostro o gráfico aqui e você verifica se ele está igual ao que você achou aí, tá bom? Qualquer coisa vocês vão me perguntando. Eu vou aproveitar enquanto vocês estão fazendo aí. Eu juradinho que eu vou falar rapidinho. É, não deixe de ler o livro de referência de vocês aí, tá? Vou falar um pouco mais baixo porque vocês estão concentrados. Faz os exercícios. Isso aí, George, perfeito. Faz os exercícios, refaz os exercícios. Tem lá no final de cada sessão 3 exercícios da sessão discutida. Faz esses exercícios, se tiver dúvida, pergunta. Faz igual a Juliana fez hoje. Manda o exercício, que se eu não tenho ele acesso aqui, eu trago na próxima aula e a gente discorre sobre ele, tá? Não fica com dúvida, não. Eu vou esperar mais um minutinho e a gente faz juntos, então, esse exercício, tá bom? Enquanto isso, vocês vão fazendo o gráfico, para quem já fez, comparar se é o gráfico que traz de referência ao exercício.
Mais um pouquinho só para a gente trabalhar com esse exercício, tá? Vamos lá, então? Primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é entender essa tensão fornecida ao circuito e ela depende da força eletromotriz do gerador e também da queda de tensão sobre a resistência interna. Assim, a equação para o gerador, a gente viu que é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Se eu sei quem é esse valor, eu entendo que nós temos que a nossa tensão, nesse caso, ela é dada em 3 volts, porque nos casos extremos, que é o dos que nós precisamos avaliar, eu preciso saber quem é corrente elétrica, certo? Num dos casos extremos, essa corrente elétrica é nula. Se essa corrente elétrica for nula e aqui na equação do gerador, eu verifico então que a minha tensão ela é de 3 volts. E toda E toda a força eletromotriz no gerador, nesse caso, é fornecida ao circuito elétrico. Para uma outra situação, eu tenho que a tensão nula fornecida ao circuito, ou seja, a corrente elétrica agora é máxima. E para esse caso, em que a tensão fornecida ao circuito for nula, eu tenho que a corrente elétrica ela é dada para nós como 30 ampere. Essa corrente elétrica, aí a gente obtém os valores da corrente elétrica mínima e da corrente elétrica máxima. Essa corrente elétrica, ela é conhecida como a corrente de curto-circuito, uma vez que ela ocorre quando o gerador é ligado a um circuito com resistência equivalente desprezível em curto-circuito. E assim, num plano cartesiano, nós podemos descrever essa relação entre os dois pontos obtidos para corrente zero, que é o seu mínimo de valor, o caso extremo mínimo. Nesse caso, a tensão vale 3, que é o que a gente tem aqui descrito nesse ponto. E o próximo ponto, a corrente 30, que é o seu valor máximo, e para ela a tensão vale 0. E eu posso, então, descrever ou traçar o gráfico da equação do gerador, lembrando que a gente está falando de um gráfico decrescente. E assim ele é descrito, então, para o primeiro ponto de referência 0 e 3, e para o segundo ponto de referência 30 e 0. União dessas duas retas, desses dois pontos, dá essa reta do gráfico, que é para nós o gráfico solicitado, tá? E por fim, aí, nós temos a definição de um dos componentes que também podem ser trabalhados nesse circuito, que é um capacitor. A gente também tem a definição do indutor, mas a gente vai deixar para falar isso mais para frente, na aula que vem. E os capacitores, eles são componentes elétricos muito importantes e muito utilizados, porque eles são elementos reativos que reagem à passagem de corrente através do acúmulo de cargas elétricas, ou seja, ele é capaz de armazenar energia eletrostática para depois liberar. Os mais comuns são construídos por duas placas condutivas separadas por um material dielétrico, um material isolante. E a carga elétrica armazenada em cada placa de um capacitor é diferente proporcional à tensão aplicada sobre ele, cuja constante de proporcionalidade é a capacitância, que matematicamente nós temos que a carga é igual à capacitância vezes a voltagem. Em um circuito, o seu símbolo descrito é dessa forma, tá? Na aula que vem, a gente vai falar sobre a indutância eletromagnética também, e entender melhor como que se dá essa relação dos capacitores e todas mais as aplicações, inclusive as análises agora magnéticas e eletromagnéticas que nós temos na descrição da ciência. Ótimo!
A gente vai falar só sobre uma introdução disso, tá? A análise magnética, ela não é aprofundada. Ótimo. Então, só Gilmar. O Gilmar está perguntando, professora, por que eu não posso calcular a resistência equivalente? Quando você está trabalhando com os nós, a lei dos nós, você quer saber quem é a corrente em cada uma dessas partes que compõem o circuito. E se você calcular a resistência equivalente, por exemplo, dos circuitos em paralelos, eu tiro essa parte. Estou trabalhando só agora transformando num circuito simples. Então, ali, em vez de eu ter uma bifurcação, ou seja, um nó, quando eu calculo a resistência equivalente, eu estou falando que toda aquela resistência ali em paralelo é como se ela atuasse apenas em uma resistência local ali. Aí não tem nem o que aplicar a lei de Kirchhoff dos nós, porque nem nó vai ter no sistema, no circuito, tá? É só por isso. Então, tem que analisar certinho o porquê ou o que o exercício está pedindo para a gente saber se vai aplicar a lei dos nós, se vai aplicar a lei das malhas, se vai aplicar as duas coisas. E se aplicar as duas coisas, a gente tem que saber a ordem dela, tá? Oi, Vinícius. A corrente é mínima quando ele está falando ali nesse exercício específico, né? Ele está falando que a corrente é mínima para duas. Ele tem duas situações que descrevem a análise da corrente. A primeira situação, quando a tensão for zero. E a segunda situação, quando a corrente for zero. Então, nesse caso, a corrente elétrica é zero, mínima para a tensão máxima. E a corrente e a tensão é mínima para a corrente máxima. Então, nesse caso específico, a corrente elétrica ela vai apresentar o valor zero no seu mínimo para eu saber quem é a tensão máxima aplicada nesse circuito, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui. O que nós tínhamos para falar na aula de hoje foi tratado. Entrem lá no livro de vocês, façam os exercícios, tudo. Se tiver alguma dúvida, vem para a aula que vem que a gente resolve juntos essa dúvida. Eu te vejo na próxima aula. Um ótimo restinho de semana para você. Bons estudos e até lá. E estuda, tá bom? Porque a gente tem alguns assuntos para discutir ainda. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.